Boa tarde. Boa tarde a todos. Senhores, ainda somos poucos, somos 27, mais um pouquinho. Senhores, hoje nós vamos conversar não sobre embriologia, que eu sempre estou com vocês na embriologia. Hoje eu vou estar com vocês na histologia. E nessa aula de histologia nós vamos ver glândulas endócrinas. Vamos ver 4 glândulas endócrinas. Então, nessa aula, vamos ver aqui. Nessa aula nós vamos ver a hipófise, será o primeiro assunto. Depois iremos para a tireoide, iremos para a paratireoide e terminaremos a aula com as glândulas suprarrenais. Provavelmente teremos 2 tempos de aula, acredito que eu não chegarei ao terceiro tempo. Então, vamos começar com a histologia da hipófise. Em todas essas 4 glândulas, eu quero que os senhores entendam. Eu vou falar da histologia, não vou falar da fisiologia. A fisiologia da hipófise, da tireoide, da paratireoide, da adrenal, essas fisiologias serão vistas na aula de fisiologia, na disciplina de fisiologia, tá? O assunto de fisiologia da hipófise, de todas elas, é bem grande, mas, é claro, aquele professor que vai dar a aula para vocês precisa do conhecimento prévio que eu vou dar hoje, que é a histologia, como é o órgão. Em alguns órgãos, eu vou aproveitar e vou também falar da embriologia. Então, o que é a hipófise? A hipófise é uma glândula endócrina que produz vários hormônios que são responsáveis pela regulação do crescimento, da reprodução e do metabolismo. Então, volto a dizer, isso, a sua fisiologia, os hormônios que eles produzem, a função desses hormônios, tudo será visto na aula de fisiologia. Hoje eu vou apenas citar os hormônios e suas regiões. Na hipófise, que é o objetivo inicial da nossa aula, nós vamos ver 2 porções, a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise tem uma parte distal, tem uma parte intermediária e tem uma parte tuberal. Pares distales, pares intermédia, pares tuberalis, tá? Distal, intermediária, tuberal. Quando nós chegarmos hoje à neurohipófise, nós vamos ver a eminência mediana, o infundíbulo e a parte nervosa, propriamente dita. Então, está aqui uma imagem esquemática da nossa querida hipófise. Então, a pares distales, a pares tuberalis, e eu vou sujar em verde aqui a pares intermédia. Distal, tuberal e intermédia. Essa será a adenohipófise. E também vamos ver a pares nervosa, aqui ela, tá? E vamos ver a eminência média. Tudo isso é o órgão chamado hipófise, o órgão que produz hormônios. Estou trazendo uma imagem bem primária da hipófise, em que eu tenho aqui a pares nervosa, estou sujando com X em verde, temos aqui a adenohipófise e tenho aqui a pares intermédia. Tá? Então, a pares
essa parte que é o lobo anterior, essa parte que é o lobo posterior, né? A parte nervosa. É preciso falar rápido para vocês na gênese dessa hipófise. Basicamente, saindo da boca, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ver isso lá na tireoide, quando estudarmos a embriologia da tireoide, saindo da boca tem uma bolsa de Reis. Descendo do encéfalo tem a parte nervosa. Então, essa bolsa de Reis, aqui embaixo, subindo, olha lá em vermelho, e descendo nesse cinza azulado a parte nervosa. Então, aí, juntando essa parte da bolsa de Reis e aquela parte lá que vem do neuroectodermo, se juntam e vão formar a hipófise. Lembro que essa parte aqui, osso com osso, vai se fechar, tá? E aí a adenohipófise e a neurohipófise ficam lá em cima. Senhores, eu acho que eu estava sem vídeo, né? Estava só com som, sem vídeo, mas agora já estamos aí com vídeo e som. A gravação está sendo feita. Então, vejam bem, nós temos agora essa parte do osso que vai se fechar, tá? E a boca, que seria aqui embaixo, vai ficar separada da hipófise. Quando nós estudarmos daqui a pouco, vocês verão que alguns indivíduos ficam erroneamente, por patologia embrionária, com uma fístula entre a hipófise e a cavidade oral. Tudo bem? Eu, então, disse a hipófise tem o lobo posterior e tem o lobo anterior, a adenohipófise e a neurohipófise. Olhem aí, a adenohipófise em vermelho, a neurohipófise nesse cinza azulado, formaram o órgão hipófise. E agora o osso já se fechou, já se separou completamente da boca. Então, vamos agora discutir a histologia, que é o objeto principal da nossa aula. Essa imagem está muito boa para eu ver o que eu quero mostrar. A parte intermédia, a parte intermediária, essa parte intermediária tem esses vacúolos cheios de uma secreção, tá? Essas vesículas cheias de uma secreção. Parte intermediária. Professor, um instante, desculpa te interromper, mas quando você fala parte intermediária, é da parte da adenohipófise ou a parte intermediária entre a adenohipófise e a neuro? Não Eu sei vou lá se... atrás, olha, rápido, mostrar isso para você, filho. Olha só, a adenohipófise tem a parte distal, a parte intermediária e a parte tuberal. Então, naquela imagem, eu estava mostrando a parte distal da adenohipófise e estava mostrando a parte intermediária. Tá? A neurohipófise tem eminência mediana e fundíbulo e a parte nervosa, propriamente dita. Então, agora vamos voltar lá. Muito obrigada, agora entendi. Então, eu estava mostrando a parte anterior da adenohipófise, eu estava mostrando a parte intermediária, desculpem, eu risquei o contrário. A adenohipófise está aqui, a intermediária está nesse ponto, e essa aqui que eu risquei inicialmente é a parte nervosa. Tudo bem agora, menina? Então, hormônios da hipófise anterior que serão discutidos no curso de fisiologia. Então, eu hoje não vou ficar discutindo eles.
eu vou apenas dividir esses hormônios em tróficos e não tróficos. Os hormônios tróficos são hormônio adrenocorticotrófico, que o pessoal chama ACTH, hormônio que vai estimular a tireoide, hormônio tireotrófico, que o pessoal chama de TSH, hormônio folículo estimulante, FSH, e hormônio luteinizante, LH. Esses são os hormônios produzidos na hipófise anterior, que nós chamamos tróficos. E lá também se produzem os não tróficos, que é o hormônio do crescimento e a prolactina, tá? Volto a dizer, isso serão aulas grandes, profundas, enormes, lá da fisiologia. Minha gente, vamos então agora estudar com carinho essa histologia. Eu vou usar algumas colorações diferentes para mostrar a hipófise. Olhem essas colorações. Vocês vão ver que nós temos células acidófilas, células basófilas e células cromófobas. Cromófobas, sem cor. Cromófilas, acidófilas com cor ácida, rosa. Cromófilas, basófilas com cores basófilas, roxo, azul escuro. Então, olhem agora, por favor, todo mundo olhando para a imagem. Onde está CR apontada lá são as cromófobas, sem cor, tá? Cromófobas. Onde está CA, cromófilas acidófilas? Estão vendo aqui? O técnico botou um CA e botou setas mostrando. E as células cromófilas acidófilas, olhem, é um verde, é um rosa, um verde, verde, desculpem. É um rosa, é um vermelho, nada de verde, perdão. É um vermelho para rosa, estão vendo? Estão vendo aqui em vermelho forte. Tá, isso são células cromófilas, filas, amigas, amigos da cor, acidófilas. Então, tem cor, cromófilas, cor ácidas, acidófilas. Agora, vejam aqui, CB, estão vendo CB? Acompanha a seta, cor escura, cor azul, tá? Caminhando para o roxo, cromófilas, tem cor, basófilas. Tá claro? Então, eu mostrei cromófilas acidófilas, vermelho, cromófilas basófilas, azul, arroxeado. E sem cor, cromófobas, que no nossa imagem é CR. Procurem CR. Olhem aqui. As cromófobas, sem cor. Tá? Eu estou trazendo para vocês uma imagem parecida com aquela que eu mostrei, só que aquela era outra coloração. Olhem aqui a pares nervosa, olhem a pares intermédia, eu estou vendo essas vesículas, está vendo uma vesícula aqui, outra aqui, tá? E para cá, a pares anterior, tá? Então, a pares anterior, a pares nervosa, a pares intermédia. De novo, com AC, procure tudo que tem AC na nossa figura. Essa está muito bonita. As basófilas. Olhem essa aqui, desse canto aqui. Vou mostrar aqui. Tá? Olhem, olhem. Dá para ver que é acidófila. Ela é vermelha. Tá? Um núcleo e um citoplasma bem vermelho. Olha essa outra acidófila aqui. Eu consigo ver com facilidade que isso é uma acidófila. Agora, as basófilas, vamos ver, basófilas, estão vendo aqui uma basófila? Aqui, esse S é um sinusoide passando aqui, um sinusoide
outro sinusoide, outro vaso sinusoide. Tá bom? Então, basófila, acidófila, que está linda, vaso sinusoide. E vejam, é um conjunto grande de células intermeada por vasos sanguíneos, por vasos sinusoides. Tudo bem? Vasos capilares sinusoides. Essa coloração... Na imagem anterior, desculpa, na imagem anterior, tinha como ver as cromófobas? Não, aqui não tem nenhuma cromófoba. Eu estava falando com vocês e procurando, e não encontrei nenhuma cromófoba. Não tem, não. Nessa imagem, então, tá. Essa coloração não mostrou. Essas luzes aí da que você acabou de passar, não dá para confundir com as cromófobas, não? Porque está bem clarinho, parece que não tem cor nenhuma. Parece uma cromófoba, essa B, né? Mas é essa coloração aí. Essa coloração, de verdade, eu trouxe para vocês uma coloração para mostrar a acidófila. A única coisa que está boa aí é a acidófila, tá? O sinusoide, que também está bem fácil não, de ver, mas a basófila e a cromófoba não tá tão bom. Essa é uma coloração para acidófila. Já essa... Tá bom, obrigado, professor. Olha essa aqui. Essa até cegos conseguem ver. A acidófila está em amarelo. Amarelo, caminhando lá para um marrom claro. A basófila está em azul. Minha gente, que não está conseguindo ver essa diferença. Mas aqui eu não consegui, nessa coloração, mostrar cromófoba para vocês. Eu só estou mostrando acidófila nesse amarelo, marronzado, e estou vendo a basófila. A basófila está para cego ver, tá? Um azul fácil de ver. Cromófoba, nessa coloração, eu não consigo distinguir. Os capilares estão muito fracos. Isso aqui é um capilar, mas os capilares estão ruins nessa... Aqui outro capilar, você já vê. Os capilares estão ruins nessa coloração, né? Mas as basófilas e as acidófilas estão maravilhosas. Aqui, essa coloração já mostra muito bem a acidófila. Olha na escrita acidófila e sigam a seta. Está indiscutível. Quem é que não vai concordar comigo que isso é uma acidófila? Que essa aqui é uma acidófila. Agora, as basófilas, e eu estou vendo uma basófila aqui, não estão tão nítidas. As cromófobas, tem uma cromófoba aqui que está... não, tem umas basófilas boas desse lado aqui, está vendo? Eu não tinha notado. Agora, as cromófobas, dá para ver que o citoplasma não tem nada de cor. Então, aqui, a gente pode trabalhar com as três nessa imagem. A cromófoba, olhem aqui, olhem a basófila aqui e olhem a acidófila indiscutivelmente aqui. Então, nessa imagem, eu consigo distinguir as três. Essa imagem é uma coloração que mostra adenohipófise aqui, neurohipófise aqui. A intermediária tem um pedacinho aqui. Tá? Então, mas a neurohipófise e a adenohipófise eu consigo ver sem discussão, eu consigo ver. Vamos ver essa imagem? Aqui, à direita e em cima, a parese nervosa, né? Está bem nítido. Aqui, a parese intermédia, que não está tão boa. Que não tá... E aqui, a parese anterior. Então, a adenihipófise esquerda para baixo, neurohipófise à direita, bem lá em cima, e a intermediária que não está boa de se ver. Tá? Essa coloração não corou bem a intermediária.
Bem, aqui eu consigo ver com facilidade a adenohipófise, estou sujando em verde, a neurohipófise, estou sujando em verde, e aqui a intermediária, que não está tão boa. Vamos para a neurohipófise. Na neurohipófise, existe uma célula em grande quantidade, que é o pituicito. Então, eu não consigo, nessa coloração, ver o citoplasma, mas consigo ver bem os núcleos dos pituicitos. Todo mundo está vendo? Núcleo dos pituicitos. Agora, é a secreção produzida pela neurohipófise, antes dela ser liberada para os vasos sanguíneos, ela se junta num lugar chamado corpo de Hering. Então, na neurohipófise, você vê os corpos de Hering, guardando aquela secreção, e vê os pituicitos. Vê os pituicitos, não, na verdade, nessa coloração, você vê os núcleos dos pituicitos. Também o autor fez uma coloração para a neurohipófise. E dá para ver os pituicitos. Na verdade, vocês estão vendo bem, de verdade, os núcleos dos pituicitos. O citoplasma não fica bem corado, mas a quantidade desses núcleos aí são núcleos de pituicitos. E eu estou vendo aqui corpo de Hering, acompanhe mais ou menos aqui. Eu vou botar um X em V aqui, os corpos de Hering, aquele lugar onde se guarda a secreção produzida pelos pituicitos. Tudo bem? Vamos interrompendo, vocês não entenderem, minha gente. Eu andei para trás. O que eu fiz aqui? Eu andei para trás. Deu uma travada aqui. Essa. Aqui eu já mostrei. Hormônios da neurohipófise. Hormônio antidiurético e a ocitocina. Tá? Volto a dizer, hormônios serão vistos na disciplina de fisiologia. Tá? A ocitocina, quando eu der a aula de genital feminino, eu vou ser obrigado, apesar de ser disciplina de histologia, vou ser obrigado a falar um pouquinho da ocitocina. Vamos lá. Jovens, acabei a hipófise e vamos dar uma parada. Lembro que vocês verão isso na prática. A hipófise dá para ver na prática. Professor, o senhor pode voltar ao slide anterior, por favor? Com todo prazer. Esse ou mais o anterior? Era esse mesmo? Então, hormônio antidiurético e ocitocina produzidos pela neurohipófise. Essa aula, eu vou colocar esses slides em PDF no AVA e, é claro, a aula gravada que também irá para o AVA. Vamos lá. Bem, minha gente, se ninguém tem pergunta sobre a hipófise, eu vou seguir minha aula e vou para tireoide. Tireoide. A glândula eu botei assim. Será que eu consigo tirar isso daqui? Eu botei a glândula tireoide secreta. Eu tinha que tirar desse aqui. A glândula tireoide secreta os hormônios tiroxina, triiodotironina e calciotonina, tá? Esses 3 hormônios serão discutidos
com certeza, na aula de fisiologia. Vamos, então, falar da tireoide. A tireoide eu vou dividir em lobo direito, olhem o slide aí, está muito interessante, lobo direito, lobo esquerdo e a porção central istmo, tá? Então, vou sujar em verde aqui o istmo, o lobo esquerdo, o lobo direito. Tem mais um lobo que eu mostro daqui a pouquinho. Mas importa na anatomia principal, é o que vocês estão vendo, lobo direito, lobo esquerdo e istmo. O lobo piramidal eu prometo falar melhor daqui a pouquinho. Senhores, eu tenho que, já que eu estou falando da histologia, eu tenho que falar da embriologia da tireoide. A embriologia da tireoide, vamos lembrar, membrana bucofaríngea, aqui abrimos a boca, olha a cavidade oral toda, estou seguindo, e entrei agora no duodeno. Olha aqui aquele conduto traqueobrônquico, que vocês já estudaram, que dá traqueia e brônquios. Mas o que me importa agora é essa parte aqui. No chão da boca, essa parte aqui que nós vamos ver onde vai nascer a tireoide. Me dê licença um pouquinho, eu vou subir aqui, e aqui é aquela bolsa de Reisz que eu falei hoje, quando eu falava de hipófise, tá? Então, isso é a bolsa de Reisz que vem da boca para cima. Lembrando que depois ela se fecha aqui. Mas vamos voltar à nossa tireoide. Então, no chão da boca, usem como anatomia o V lingual. Na interseção do V lingual. Ali desce esse conduto aqui. Vamos continuar. Imagem, todo mundo olhando só para a imagem em cima à esquerda. Imagem A. Olhem ali aquele conduto tireoglosso nascendo. Venho agora para a imagem B, à esquerda embaixo. Olhe o conduto tireoglosso crescendo. Venham, por favor, para a imagem C, em cima à direita. Olhem o conduto tireoglosso crescendo aqui e já se formou o órgão chamado tireoide. E venham, por favor, para a imagem D, direita, abaixo. Nessa imagem D, vocês estão vendo um pontilhado. O desenhista quis mostrar com esse pontilhado que esse conduto aqui, que vai até a tireoide, conduto tireoglosso, ele existia aqui, tanto que ele está botando em pontilhado. Só que ele vai desaparecer, tá? E vai ficar o órgão tireoide aqui embaixo. Esse conduto tireoglosso, antes de chegar à tireoide, ele forma esse lóbulo piramidal, que persiste em alguns indivíduos e não persiste em outros. Por isso, quando eu dei a aula de anatomia da tireoide, eu falei direita, esquerda e istmo. Não falei da piramidal. Piramidal, alguns indivíduos têm, alguns indivíduos não têm. Então, não dava para botar como anatomia da tireoide. Mas alguns indivíduos têm essa, que é o finalzinho do tireoglosso, que não desapareceu, se chama lóbulo piramidal da tireoide. Volto a dizer, nem todo mundo tem o lóbulo piramidal. Alguns têm o lóbulo piramidal. Então, esse esquema aqui mostrando a tireoide, bem marcada aqui, que está até com o lóbulo piramidal aqui, e empontilhado, saindo lá do V lingual, saindo lá, esse pontilhado é o caminho por onde viajou o conduto tireoglosso. Mas, normalmente, esse conduto tireoglosso vai desaparecer, tá? Vai desaparecer. Se não desaparecer, vocês vão ver lá na embriologia, podem ficar cistos de tireoglosso aí pelo caminho. E a gente já está falando de embriologia, vamos para a histologia.
Uma parte dessa imagem está um pouquinho fora de foco, mas olhem a parte de baixo que está bem no foco. É só essa imagem que está um pouco fora de foco. Olhem só, a tireoide, vê se vocês concordam comigo, ela tem vesículas. Quando você corta a tireoide, você corta as vesículas da tireoide. Essa tireoide tem um epitélio que envolve cada vesícula. Estou sujando o epitélio de uma dessas vesículas em verde aqui. Tem dentro um líquido, vamos chamar um coloide, e tem uma parede formada por essas células. E tem um conjuntivo entre essa célula e essa célula. Estão vendo aqui? Um conjuntivo entre as células. Então, nós temos folículos, vamos chamar de folículo, folículos tiroidianos. Dentro do folículo tiroidiano tem um líquido que eu vou chamar de coloide, tá? Líquido folicular da tireoide. E entre os folículos tem um conjuntivo com alguma coisa que eu vou descrever daqui a pouco. Olhem, é fácil de entender, né? Quem é que não conseguiu entender essa imagem? Então, vou repetir. Professor, você pode repetir? Dentro dos folículos tem o quê? Tem uma secreção, um coloide. Tá? Coloide. A secreção... Veja bem, você que perguntou, Nayara, na verdade, essas células que eu mostrei, que estão em amarelo, bonito aí, nesse esquema, amarelo para laranja, essas células produzem um hormônio e jogam esse hormônio dentro do folículo. Cada célula dessa está produzindo hormônio e jogando no folículo. Esse hormônio, essa secreção hormonal dentro do folículo, nós chamamos de coloide. Tá? Agora, já que você perguntou, eu vou ter que dizer o que eu iria dizer depois, já que entre um folículo e outro folículo e outro folículo tem um conjuntivo aqui no meio, nesse conjuntivo tem vasos. E vocês vão ver hoje a pletora de vasos, a quantidade enorme de vasos. Então, a célula produz o hormônio, coloca no coloide. Quando nós precisamos do hormônio tiroideu, ele sai do coloide, atravessa de volta essa célula, cai no conjuntivo onde tem os capilares. Vamos continuar essa conversa? E essa imagem muito bonita de folículos, né? Aqui o conjuntivo foi mal preparada, essa lâmina, e o conjuntivo foi arrancado. Estão vendo entre um folículo e outro tem um espaço em branco. Mentira, não é espaço em branco. Está em branco porque na preparação dessa lâmina houve uma agressão contra o conjuntivo e ele foi roubado, né? Mas eu peço favor a vocês que aí no imaginário de vocês, entre um folículo e outro, ao invés de botar esse espaço branco pelo roubo, pelo sequestro do conjuntivo, coloquem aí um conjuntivo preenchendo o espaço entre o folículo e outro. Aqui não é imagem real, isso aqui é um desenho. Um esquema maravilhoso que dá para a gente ver que aqui dentro de cada folículo tem o coloide. Cada folículo é envolto por células foliculares, uma camada só. Quem não está acreditando que é uma camada só, eu vou mostrar hoje na microscopia eletrônica que é uma camada só. Na microscopia eletrônica, ninguém vai ficar em dúvida. E entre... Professor, essas vesículas aí que armazenam os coloides? Dentro do folículo, isso não vamos chamar de vesículo, não, vamos chamar de folículo. Cada folículo desse está cheio do coloide. Entendi. Maria Eduarda, esse coloide é um pré-hormônio. Olha que coisa linda. A célula produz o coloide, que é o pré-hormônio, joga dentro do folículo. Quando nós precisamos do hormônio, esse
esse pré-hormônio atravessa a bateria da célula e se transforma no hormônio ativo. E esse hormônio ativo cai no conjuntivo. Olha, no meu conjuntivo desse esquema, tem muitos vasos capilares. Vocês vão ver hoje esses vasos, vocês vão admirar esses vasos. Então, são vasos que estão entre os folículos. É um conjuntivo rico em vasos. Então, a célula epitelial produz o hormônio, produz o pré-hormônio. Esse pré-hormônio cai dentro do folículo, e eu agora estou chamando de coloide. Quando precisamos do hormônio, esse coloide, que está com o pré-hormônio dentro, atravessa a célula epitelial para chegar ao vaso. Nesse atravessar, ele fica um hormônio ativo. Tudo bem? Quando cai na corrente sanguínea e fica ativo? Aí, quando está na corrente sanguínea, já cai ativo na corrente sanguínea. Tá bom, obrigado, professor. Jovens, essa imagem parece até que alguém desenhou. Está tão desenhada pela natureza, tão bem desenhada, que parece até o meu slide anterior. Olha só, não parece o slide anterior de tão bem desenhado, mas não é desenho. Isso aqui é uma histologia real. É uma microscopia óptica de quase 100 vezes de aumento. Mas eu estou querendo conversar com vocês. Vocês olhem primeiro, dentro de cada folículo, aquele coloide, aquele pré-hormônio. Só que vocês estão vendo, e eu não descrevi para vocês, que dentro daquele folículo tinha umas bolinhas brancas, estão vendo? Não tem essas bolinhas brancas, estão nisso. Essas bolinhas brancas aí é da preparação da lâmina, tá? Então, se vocês estivessem vendo um folículo sem ter passado por uma coloração, não tem nada dessas bolinhas brancas aqui, não, tá? Então, isso aqui é defeito de técnica, tá? Mas o que me interessa ver, minha gente, agora, olhem um folículo e olhem outro. Comparem, por exemplo, esse folículo com esse aqui. Olha a parede aqui, olha a parede aqui. Dá para ver, com a boa vontade que vocês têm, vocês são jovens de boa vontade, que há um conjuntivo entre essa parede desse folículo e a parede desse outro folículo. Há um conjuntivo fraquinho, pequenininho aqui, até aqui nessa curva você já vê ele um pouquinho aumentado. Entre esse e esse, eu consigo até ver um capilar aqui, estão vendo? Olha um capilar lindíssimo aqui. Então, eu vou dizer, complementando, melhorando a minha aula, que entre um folículo e outro há um conjuntivo. Nesse conjuntivo há vasos. Para aí. Não para não, vou continuar. E há também células. Essas células do folículo produzem hormônio tiroideu. Essas células do conjuntivo, que não estão em contato com o coloide, vão produzir calciotonina. Então, as células do folículo, células foliculares, claro. E as células que estão fora do folículo, entre um folículo e outro, fora do folículo, me perdoem chamá-las de parafoliculares. Então, olhem aqui, a parede de um folículo aqui, a parede de um folículo aqui, a parede de folículo aqui, e olhem aqui algumas células que não estão em contato com o coloide. Por favor, chamem essas células de células parafoliculares. Elas produzem um hormônio envolvido com o cálcio do organismo, que se chama calciotonina. Vamos continuar? Um instante, professor, antes de você passar. Você poderia repetir sobre a parafolicular, por favor? Tá. Então, veja bem. Imagina que você tenha... imagina a célula folicular, o folículo, imagina como uma bola de borracha.
Imagina agora que você pegou muitas bolas de borracha, muitas, e fez um bolo de bolas de borracha. Cada uma dessas bolas tem uma parede, que lá da tua bola é de borracha, mas na minha aula aqui é uma parede folicular, epitélio. Agora, entre essas bolas, por fora das bolas, tem um conjuntivo entre essas bolas, entre os folículos. Nesse conjuntivo tem vasos sanguíneos. Tem conjuntivo. Quando eu falo conjuntivo, eu quero dizer matriz, colágeno, elástico, tá? Um conjuntivo. Mas dentro desse conjuntivo, não em contato com o coloide, dentro do conjuntivo, entre um folículo e outro, tem células parafoliculares. Entendido agora? Sim, muito obrigada. Eu aqui não consigo distinguir bem célula parafolicular. Essa lâmina tá bonita. Fixem o olhar em um desses folículos e olhem uma parede em volta. Né? Por exemplo, eu vou fixar meu olhar nesse folículo aqui. Tá? O coloide retraiu, por isso vocês estão vendo um branquinho em volta do coloide. Claro, isso é mentira, isso é fato de técnica. Né? Foi nosso coloide que perdeu água, retraiu, por isso, então, ficou entre o coloide e as células foliculares, ficou um espaço branco. Não tem nada nesse espaço branco. Isso aí é artefato de técnica. Tudo bem? Agora, vejam, vamos olhando, vamos com carinho olhando. Cada coloide desse tem em volta uma célula, célula não tem em volta células foliculares que formam um folículo tiroideu. Entre esse folículo e esse, vocês têm um conjuntivo onde vocês vão ver vasos e células parafoliculares. Vou continuar em aula. Essa imagem, fixem a sua visão num desses folículos. Vocês vão conhecer que vocês vão ver um coloide. Todo mundo está vendo que houve um artefato de técnica, ou seja, esse coloide se contraiu e, por isso, ficou um espaço branco entre o coloide e as células foliculares. Todo mundo está sabendo que esse espaço branco é de mentirinha, tá? Isso é um artefato de técnica. Se tivesse visto Maria Eduarda. Isso. Na prática, o colóide é sempre mais escurinho do que Sempre. as células entre eles? Na prática, você vai ver o coloide e, na maioria das lâminas nossas, esse coloide está um pouco retraído. Na hora de preparar a lâmina, você perde água e aí o coloide fica retraído, né? É difícil você ter uma lâmina que não tem esse halo branco em volta. Mas esse halo branco, por favor, isso aqui é mentira, tá? Isso aqui é porque retraiu, porque perdeu água, tá? Se você estivesse vendo uma lâmina... Vamos imaginar, Maria Eduarda, você resolveu fazer uma lâmina em congelação. Ao invés de você fazer no formol, aquela passagem pelo xilol, nada disso. Você pegou uma lâmina pegou uma lâmina, congelou e corou congelada. Aí você não vai ter essa perda de água a ponto de ter um halo em volta do coloide, tá? Então, todo mundo que está vendo esse halo em volta do coloide, por favor, sabe que isso é de mentirinha. Isso aí é técnica. E a lâmina de vocês lá da microscopia também vai ter esse artefato de técnica, tá? Então, ninguém queira diagnosticar que espaço... Não tem esse espaço, não. Mas vejam, as células... Vou pegar esse aqui. Olha as células foliculares em volta. Dá para ver. Células foliculares em volta. É uma camada só. Entre esse folículo e esse que eu tinha marcado, tem um conjuntivo aqui. Nesse conjuntivo vão ter capilares e vão ter células parafoliculares. Agora, acabei com uma teia de qualquer aluno
Se tiver com problema, acabou aí. Eu estou vendo, vamos lá contar, 1, 2, 3, 4 folículos. Todos eles estão com um defeito de técnica. Né? Esse aqui, olha esse de cima, retraiu tanto, ficou espaço entre colóides. Mentira, não tem esse espaço. Ele seria compacto, tá? Isso é um artefato de técnica. Eu também estou vendo nesse folículo aqui até um espaço em branco aqui. Mentira, não tem esse espaço em branco, não. Isso é um artefato de técnica. Acabou, ninguém vai discutir mais comigo. Agora, 1, 2, 3, 4, tem 5. Tem 5, na minha imagem eu estou conseguindo ver esses 5 folículos. Mas vejam, entre esses 5 folículos, células, está em PF, células parafoliculares. Estão vendo? Então, fora do folículo. Olha o que eu vou dizer, vê se vocês concordam comigo. Todas as células foliculares estão em contato com colóides. Todas as células parafoliculares não estão em contato com colóides. As células parafoliculares estão fora dos folículos. Tá? Alguém está com alguma dúvida nisso? Professor? Por favor. Boa tarde, Gisele. Essas células parafoliculares é a mesma coisa que células paracelulares? É mais conhecido como parafoliculares, mas paracelulares você poderia chamar. Parafoliculares, então, é a mesma coisa. Muito bem. Vamos continuar, Gisele. Agora, eu vou trazer outra. Aqui o artefato de técnica está bombando. Essa lâmina, o coitadinho, que ela perdeu de água, alguns folículos estão, o colóide, coitadinho, está todo comprimido lá, e a área branca, que é de mentira, está aumentada. Ou seja, se perdeu muito líquido aqui, né? Quem preparou essa lâmina não foi feliz, conseguiu perder muito líquido, tá? Então, mas vocês nem vão dar bola para isso. Vocês não vão ficar com raiva desse técnico. Mas vocês estão vendo, olhem, cada folículo é envolto por uma camada. Uma camada. Tudo bem? Minha gente, peguem uma faca agora e cortem uma bola de borracha. Se vocês cortarem no meio da bola de borracha, vocês têm borracha formando um cilindro. Se vocês cortarem tangencialmente a borracha, vocês só têm a borracha. Tá? Pegaram a bola de borracha de vocês e cortaram não cortaram no meio, não. Vocês cortaram tangencialmente. É claro, vocês só vão ver células. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou passando X, não sei. Eu vou dizer a vocês, ou é um corte tangencial de um folículo, ou são células parafoliculares entre um folículo e outro. Mas eu não consigo ter certeza se esse lugar que eu passei o X em verde é um folículo cortado tangencialmente, que aí eu veria muitos núcleos, ou se está entre um folículo e outro, e eles são células parafoliculares. Entenderam o que eu quis dizer? Ninguém quer discutir, porque entenderam. Sim, tá certo. Então, vamos continuar. Vamos continuar a nossa conversa. Aliás, essa lâmina aqui está muito ruim, eu nem devia ter colocado. Agora que eu estou vendo, aqui está bom um detalhe. O colóide, nessa coloração, não perdeu tanta água. Agora, minha gente, o conjuntivo entre um folículo e outro, esse técnico de histologia, desculpem a expressão, é uma porcaria esse técnico, porque ele mandou esse conjuntivo para o espaço. Ele arrancou o conjuntivo. Né? Então, quando vocês olharem essa lâmina, que eu não deveria ter trazido para vocês, vejam que essa lâmina, o conjuntivo foi
arrancado, tá? Então, por exemplo, vamos riscar aqui. Isso aqui pode ser um folículo cortado tangencialmente, pode ser um folículo com células parafoliculares. O que eu tenho certeza de dizer para vocês é que esse espaço aqui é virtual, tá? Não existiu, não. Foi uma coloração mal feita. Vamos continuar a aula. Agora eu estou trazendo uma lâmina boa, Eu estou vendo células foliculares, folículos bonitos, tem até artefatos de técnica dentro dos folículos. Os senhores estão vendo aquelas bolinhas brancas, por favor, minha gente. Aquilo não diagnostique nada, aquilo ali é artefato de técnica, foi a perda de água, tá? Mas vocês nem vão dar bola para isso. Importa para vocês é a parede desse folículo. Então, vamos para esse folículo aqui da esquerda de vocês. Olhem as células foliculares, acompanhem aqui. Até os alunos que têm deficiência visual grave conseguem ver essas células foliculares aqui. Olhem desse folículo aqui. Olhem as células foliculares, que coisa linda aqui. Agora, entre esse folículo e esse folículo aqui, tem até algum folículo ali dentro, mas, minha gente, dá para ver que tem vasos sanguíneos, olha eles em vermelho, tem células parafoliculares. Tem, olha aqui, eu estou vendo células entre os folículos, são células parafoliculares. Venham para esse espaço aqui, tinha um verde grande, venham para esse espaço aqui do meio, é claro, ele está cheio de células parafoliculares. Minha gente, eu quis trazer uma variedade. Professor? Por favor. Entre os folículos, então, eu posso ter o tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos e células parafoliculares. Ou células parafoliculares. Você pode ter ali. Tá. Olha, Gisele, eu trouxe agora uma imagem em varredura, que eu fiz uma criofratura numa varredura. Aquele LU que vocês estão vendo ali, LU, estão vendo lá pelo meio da imagem, luz, quer dizer que é um folículo e a luz dele, o espaço dentro dele. Por favor, Gisele, enche aquele espaço de coloide, tudo bem? Encha de coloide e você vai ter a nossa lâmina. Todos esses folículos cortados aqui, por favor, jovens, encham de coloide para vocês entenderem. E dá para ver que entre um folículo e outro, olhem aí, entre folículo e outro, tem algum tecidozinho ali. Por exemplo, entre esse folículo aqui e esse, eu estou vendo tecido conjuntivo aqui no meio. Tudo bem? Entenderam? Entenderam. Eu agora peguei um folículo desse e aumentei. Dentro desse folículo, eu estou vendo um coloide aqui, que foi corado, tá? Um coloide, mas devia estar tudo cheio de coloide, mas se perdeu material na preparação da lâmina. Mais importa, vocês estão vendo como se eu cortasse uma bola de borracha, né? E seria o nosso folículo aqui. Isso aqui é a parede folicular cortada. Ninguém entendeu essa imagem até que eu explique para que vocês entendam. Eu falei, pensem agora eu tenho que usar o imaginário de vocês. Pensem num folículo, todo mundo pensa no folículo, todo mundo agora pensando no conjuntivo do folículo. E todo mundo colocando nesse conjuntivo capilares. Agora são folículos. Na hora que eu fui preparar, que o autor foi preparar essa lâmina, ele fez o seguinte: ele encheu os capilares que estão em volta dos folículos de um plástico líquido. Esperou e o plástico endureceu. Agora ele pegou todo esse material da tireoide, inclusive desse folículo com esses capilares em volta, corroeu tudo. Fez uma digestão enzimática.
Só sobrou o plástico que estava dentro do capilar. Entendeu esse esquema? Não é esquema, não. Isso não é esquema, isso é real. O autor conseguiu encher os capilares de volta dos folículos de plástico mole, que ficou duro. Corroeu tudo. Fez uma extração enzimática de tudo. Ele só não conseguiu extraiu a parede dos vasos, a parede folicular, extraiu tudo. Só não conseguiu extrair o plástico que estava dentro dos capilares. Então, os senhores estão vendo aí o desenho. Olhem, quem é que não consegue ver isso? O desenho dos capilares, não, dos plásticos que estavam dentro dos capilares. Mas não vou falar isso, eu vou falar dos capilares que envolviam o folículo. Vamos ver em pequeno aumento. Cada bolo de capilares desse, aí, no imaginário de vocês, dentro de cada bolo de capilar desse, coloque um folículo lá dentro. Esses vasos que está aí, AR, são vasos que vão nutrir esses capilares. Quando o autor botou plástico, ele botou plástico nesses grandes vasos que encheram os capilares. Mas o que os senhores estão vendo aí é uma tireoide enzimaticamente destruída, corroída, todo o material celular dela foi embora, só ficou o plástico que estava dentro dos capilares que envolviam cada folículo tiroideu. Eu vou dar uma parada aqui para alguém tirar dúvida. Professor, Pode falar. as células, a parede do folículo era composta por células foliculares. Células foliculares. São elas que produzem o pré-hormônio, o coloide? Elas que produzem coloide. Você falou metade da conversa. Agora, outra metade da conversa. São elas que produziram coloide, que o coloide, voltando por elas, na bateria celular delas, elas transformam no hormônio tiroideu ativo. Tudo bem? Quando ele alcança o capilar, né, sanguíneo, Já é o hormônio sanguíneo, tiroideu aí já é o hormônio ativo. hormônio ativo. Hormônio esse que caiu nos capilares, vai para esses vasos maiores que você está olhando aí, está vendo, só que aqui são arteriais. Aqui não tem desenho de venoso. Ah, tem venoso também, está aqui. Ó. Então, cai nos vasos venosos e vai embora. Ok, obrigada. Então, essa imagem nós tínhamos visto. Jovens, eu vou ficar nessa imagem desses vasos capilares. Já temos 1 hora de aula. Vamos dar uma paradinha para vocês darem aquele descanso. 10 minutos só, tá? Daqui a 10 minutos eu volto. Vocês já estão descansados, já tomaram café. Para quem estava com a bexiga meio cheia, já esvaziou a bexiga. E daqui a 10 minutos todo mundo está preparado para continuar a aula e eu vou tirar agora meu som e minha imagem. Professor, Pode perguntar. Quem falou? não era para perguntar, não. Eu ia falar para o senhor parar a gravação e depois, quando voltar a aula, o senhor começa de novo. Senão, depois fica muito longo. Tá, eu vou parar. Eu não gosto muito, porque às vezes eu esqueço, mas vamos lá. Não, então pode deixar, pode deixar. Era só uma sugestão. Pronto, já estamos gravando de novo, para que não esqueça. Vamos recomeçar a nossa aula. Jovens, ainda estamos em tireoide. Eu contei para vocês e esperei que vocês acreditassem em mim, mas agora eu vou provar o que eu tinha dito, para que não fique aluno com dúvida. Eu trouxe para vocês células em microscopia eletrônica, entendam? Eu fui num folículo
fui na parede do folículo e peguei células da parede do folículo. Estão vendo? Vamos pegar essa aqui. Ó. Olha o núcleo dela, lindíssimo, núcleo eucromatínico, portanto, funcionante. Olhem os microvírus. Quem é que não está conseguindo ver? Quem não está conseguindo ver, por favor, troque o seu óculos. Esses microvírus estão lindíssimos. Olha, essas células, ela está linda, né? Um retículo endoplasmático, lisosomas aqui no meio, talvez aqui um Golgi, não está tão bonito, mas parece que seja um Golgi. Olhem, essas células são lindas. E olhem o colóide aqui. O colóide, me perdi aqui. Olha o colóide aqui, tá? Então, essas células... peraí, antes de eu continuar a conversa. Estão vendo aqui o conjuntivo aqui? A parede de um capilar, estão vendo? A luz do capilar aqui, a luz do capilar, e a parede do capilar e um conjuntivo. Essa célula acaba, tem um conjuntivo e a parede do capilar. Então, essa célula produz o pré-hormônio, joga no colóide. Agora está precisando de hormônio. Então, esse pré-hormônio entra na célula, passa pela bateria, trabalhado pela bateria dessa célula, passa nesse conjuntivo e cai na luz do capilar. Tudo bem? De novo, eu trouxe microscopia eletrônica. Só que essa que eu trouxe agora é de menor aumento, tá? Essa antiga aqui, cadê a antiga? A antiga era um grande aumento, é uma parede. Agora, eu estou vendo um folículo inteiro. Estão vendo aí, né? Olha a imagem, é um folículo todo, do meio para a direita, é um folículo. Aquele C ali de colóide. Aquele V que vocês estão vendo à esquerda, tem 2 Vs, é vaso sanguíneo. Tá? São vasos sanguíneos. Então, tem um conjuntivo com vasos sanguíneos. Eu não estou vendo nenhuma célula parafolicular aqui, mas eu estou vendo com facilidade vasos sanguíneos e um conjuntivo. Então, cada célula folicular dessa produz o hormônio, joga no colóide. Eu falei em vasos capilares, até mostrei eles com plástico dentro, mas eu não descrevi vaso capilar. Minha gente, desculpem, eu vou usar agora para descrever esses capilares. Esses capilares são fenestrados. Vou falar de outra forma, eles têm fenestras. Vamos falar de outra forma? Eles têm buracos na sua parede. Então, olhe esse esquema, está maravilhoso. Tem uma lâmina basal no capilar e ele tem buracos, tem fenestras. Vaso capilar fenestrado. Então, aqueles vasos que eu mostrei com plástico dentro, todo mundo imaginando eles como eu estou mostrando agora. Vasos capilares fenestrados. Esse desenho aqui, vejam primeiro o desenho à esquerda, que está aqui com um B. O autor do desenho botou uma hemácia lá dentro, a parede capilar toda cheia de fenestras. Então, aqueles capilares que eu falei que envolviam o folículo ovariano, por favor, vasos capilares fenestrados. Todo mundo já sabe o que é um vaso capilar fenestrado. Aí o autor desse material, muito inteligente, pegou um vaso desse e cortou transversalmente. E eu estou vendo agora o vaso. É um vaso de uma hemácia, de uma célula só. Olha o núcleo da célula, olha a célula envolvendo tudo e formando o capilar. Essa célula aqui se toca aqui, se junta aqui e forma o capilar. Olha a luz do capilar que passei um X verde dentro dela. Mas o autor desse material quer mostrar uma coisa mais importante para vocês. As fenestras. Esse capilar, a sua parede é toda fenestrada, é toda cheia, vou ser grosseiro, cheia de buracos. Tá?
de fenestras, vaso capilar fenestrado. Então, quando eu desenhei aqueles vasos em volta do folículo, por favor, eu não disse naquela época, pequei em não dizer, mas estou dizendo agora, são vasos capilares fenestrados. Célula parafolicular ou célula C produz a calcitonina, que inibe a reabsorção óssea, que diminui o nível de cálcio no plasma. Tudo isso a fisiologia vai trabalhar com vocês. Mas importa hoje para vocês eu descrever a célula parafolicular. Esse esquema, eu depois tenho imagem de verdade, mas esse esquema aqui está interessante. Estão vendo? Estou vendo alguns folículos, todo mundo vendo o que é folículo, mas por fora do folículo, olha aqui, está aqui um folículo, por fora do folículo, no conjuntivo, células parafoliculares. Tudo bem? Olha aqui um folículo, a parede dele, e aqui fora uma célula parafolicular. Então, todo mundo entendeu onde é que está a célula parafolicular. Está fora do folículo. Parafolicular, fora do folículo. Essa imagem está uma imagem interessante. Eu estou vendo, por exemplo, aqui um folículo. Ninguém discute que isso é um folículo, né? Vou dar a volta nele completo aqui para ninguém brigar comigo. Olhem aqui outro folículo e olhem uma célula parafolicular aqui. Ela não está em contato com colóide. A célula parafolicular, ela está aqui fora. Isso aqui é um núcleo de uma célula parafolicular. Tá? Olha uma célula parafolicular com citoplasma em volta dela aqui, bonitinho. Estou riscando. Mas ela não está em contato com o líquido folicular, com aquele colóide. Então, ela é uma célula parafolicular. Vamos para a microscopia eletrônica? Então, minha gente, olhem só. Eu tenho aqui um capilar, tem até uma hemácia dentro dele. Eu tenho aqui é uma célula folicular, essa não é parafolicular, é uma célula... Não, está certa. Aqui é uma célula folicular, são células foliculares. E olhem essas duas aqui fora, que não estão em contato com o líquido folicular, são duas células parafoliculares. Em amarelo, esse amarelo fraquinho aí, tá, um creme, são as células foliculares. Nesse marrom forte, que todo mundo está vendo, são células parafoliculares. Então, por exemplo, essa aqui, eu vou riscar aqui, essa que eu sugiro agora de verde, isso aqui embaixo. Enquanto essas são células nitidamente foliculares, isso aqui são células foliculares, isso aqui são células foliculares, mas essa aqui no meio é uma célula parafolicular. Foi feita uma coloração em que as células parafoliculares ficam nessa cor marrom. Então, tudo que está marrom aí é célula parafolicular. Vocês estão notando que elas não estão em contato com o líquido folicular. Aqui, professor, por favor, David. Se o colóide sai de dentro da célula folicular, ele vai para a parafolicular para poder virar um hormônio? Não. Foi ótima a tua pergunta. Não, David. A coisa é diferente. A célula folicular produz o colóide. Esse colóide, quando é necessário, ele é puxado, passa pela célula folicular, cai no conjuntivo, onde tem capilar, como hormônio ativo, e vai embora. Outra coisa é que nesse conjuntivo também tem células parafoliculares que produzem um hormônio que é a calcitonina, completamente do hormônio tiroideu que você estava conversando. É o hormônio, a calcitonina. Então, você está vendo aqui uma grande célula parafolicular, um núcleo bem eucromatínico. Quando eu falo eucromatínico, vocês sabem, quer dizer, a cromatina está toda por fora, não é aquela cromatina condensada, piquinótica, não, é uma cromatina toda aberta.
E, olhem, eu acho que ninguém vai me desmentir quando eu disser que essa célula parafolicular está cheia de grânulos. Essa célula, essa é a característica dela. Quando você olha na microscopia eletrônica, não na óptica, né? Mas na microscopia eletrônica dá para você ver a quantidade de grânulos que ela tem. Essa é uma célula parafolicular vista em microscopia eletrônica. Vamos ver se a gente interpreta essa imagem. Aqui é um vaso venoso, tá? Aqui é a parede do vaso venoso, estou riscando ela em verde. Olha aqui um conjuntivo, está lindíssimo o conjuntivo. E olhem aqui uma célula folicular. Olha o núcleo dela, olha o citoplasma com organelas dela, cheio de organelas. Então, isso aqui é uma célula folicular. Esse é o conjuntivo que separa a célula folicular da parede vascular. Essa é a parede vascular e aqui a luz vascular. De novo, essa imagem aqui. Um vaso capilar, células foliculares. Todo mundo está vendo que é célula folicular, porque estão vendo os microvírus. Eu tinha falado dos microvírus. Quem é que não está vendo? Quem não estiver vendo microvírus, oh, meu caro, você está mal de vista, hein? Olha, eu estou vendo com facilidade os microvírus aqui. As células foliculares. O que mais que eu consigo ver? Um vaso capilar, tá? Jovens, terminei. Microvírus. Desculpa. Os microvírus estão virados para a parte interna do coloide, sempre do coloide. Do coloide, né? Por quê? Você fez uma pergunta, mas eu vou complementar a sua pergunta. Mas por que eles estão virados para lá? Minha gente, área de troca. Quando vocês quiserem aumentar uma área de troca, vocês enchem de microvírus. Então, é claro, para essa célula ter uma área de troca. Quando eu digo troca, jogar coloide para lá, puxar o hormônio para cá, né? É através de microvírus. Então, a área microvirusitária rica em microvírus vai ser aquela dirigida para o coloide. Paratireoide. Vamos nós lá para paratireoide. Eu botei assim, as paratireoides, usualmente em número de 4, são glândulas localizadas na superfície posterior da tireoide. Tá? Vamos lá atrás. Vamos ver? Então, eu estou olhando por trás de uma tireoide, tá? Não estou olhando pela frente, não estou olhando por trás. E estou vendo as 4 glândulas paratireoides. Minha gente, me dei um minuto para eu interromper a aula, porque eu acabei de me lembrar de uma história tão curiosa. Eu era professor na Unirio, e dando aula para medicina, para enfermagem e tal. E eu normalmente estudava para medicina, mas houve um momento que um assistente não pôde, foi afastado, tal, e eu assumi também a enfermagem. E dando aula para enfermagem, um dia desapareceu, deixou de frequentar a aula uma aluna tão simpática, sentava na primeira fileira, um tipo assim gordinho, sorridente, sempre alegre. E a menina desapareceu da aula, né? E chamou minha atenção, né? Porque ela estava sempre ali no primeiro lugar falando, tinha que mandar ela parar de falar, tal, e sorrindo sempre. Aí a aluna desapareceu. No próximo semestre me apareceu de volta essa aluna, fazendo o mesmo período. Ela tinha sido reprovada por falta. E ela me contou, professor, as minhas tireoides não ficaram atrás da tireoide, minhas paratireoides não ficaram atrás da tireoide, e uma delas ficou no conjuntivo, em volta da tireoide, se neoplasiou, virou um câncer, e eu tive que operar para tirarem essa paratireoide cancerosa. Mas agora estou de volta, tal. Aí passou algum tempo dentro daquele curso, a menina diz, olha, professor,
acharam outra paratireoide minha no conjuntivo, já está também, professor, malignizada, eu vou de novo embora, tal. E lá foi a menina de novo embora, não terminou a segunda vez que fez curso conosco. E aí vinha aquela fase chata, quimioterapia, cair cabelo, coitadinho. E a menina, daqui a pouco, voltou, e já informando que já tinham localizado a terceira paratireoide dela, antes que malignizasse, tiraram. Aí foi uma cirurgia boa. Foi lá, naquele tecido conjuntivo, já sabiam onde era, arrancaram aquela paratireoide que estava e deram medicação para resolver a falta do hormônio. Mas tinha uma quarta paratireoide que estava por ali, que ninguém conseguia ver, e que iria malignizar, né? Todas as outras fizeram isso. E essa menina era uma menina pobre, e essa menina conseguiu, por internet, localizar um professor cirurgião de paratireoide lá na Itália. E ela mandou uma carta. Hoje em dia seria fácil se comunicar, mas naquele tempo era por papel mesmo, por carta, e ela mandou uma carta para esse professor, e esse professor devolveu com uma carta dizendo: venha para o meu serviço, quando você quiser eu te mando a passagem de avião, você não vai pagar nada aqui no hospital, e você vai ficar por conta do hospital, num apartamento aqui perto do hospital. E essa menina pobre, lá foi ela para a Itália. Passou-se um tempo grande e essa menina voltou, aí já voltou para conversar, antes de recomeçar o curso, voltou para falar comigo e me contou que lá na Itália conseguiram encontrar no conjuntivo a quarta paratireoide antes de malignizar e tiraram, e agora ela resolveu o problema dela com a medicação, né? Mas já sem as paratireoides que tanto deram problema para ela. Mas, minha gente, vamos voltar. Desculpa, perdi, roubei 2 minutos de vocês para contar essa história. Vamos voltar. Então, as paratireoides estão lá atrás das tireoides. Cortei uma tireoide. Aqui é um esquema, mas eu prometo mostrar imagens muito bonitas para vocês. E nessas imagens muito bonitas que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar células oxífilas e células principais. Tá? O meu desenhista aqui desenhou em laranja as principais, em amarelo, nesse amarelo lindo, as oxífilas. Tá? E botou, para vocês ficarem felizes, os capilares aqui em vermelho. Tudo bem? Então, como é nosso paratireoide? Cordões de células oxífilas, que se misturam com cordões de células principais. Não falei em folículo, não estou falando em cordões. Então, cordões de células oxífilas, cordões de células principais, um conjuntivo entre esses cordões, vaso sanguíneo entre esses cordões. Tá bom? Já fizeram na cabeça de vocês uma glândula paratireoide? Outro esquema. Então, células oxífilas, células, olha lá, oxífilas e principais. Chief célula principal, né? Em células oxífilas e células principais, o desenhista botou vasos sanguíneos, e entre esses cordões de células oxífilas e de células principais, a presença de tecido conjuntivo. Bem, eu estava só mostrando o esquema. Agora vamos ver a aula mesmo, vamos ver a imagem de verdade, aquela que vocês vão ver lá na aula com os professores. Olha aí, cordões. Dá para ver que é cordão, não dá? Os núcleos todos, como se fosse um cordão celular mesmo, os núcleos todos enfileirados. Quem é que não está conseguindo ver isso, né? Cordões. A essa coloração não estou conseguindo ver a diferença, mas alguns cordões desses são de células principais, alguns cordões desses são de células oxífilas. Aqui é uma imagem esquemática que o autor botou oxífila, que é bem acidófila, nesse vermelho, e colocou as principais não é vermelho, é o inverso, um cinza clarinho, vasos capilares, tá?
e um conjuntivo entre as células. Vamos juntar a última aula com a aula de hoje. Embaixo, a aula de tireoide, em cima, a aula de paratireoide. Olha aqueles cordões lá. Eu aqui não estou conseguindo ver a diferença entre o oxífilo e o principal, só estou vendo vários cordões. Em cima, ninguém discute, por favor, tireoide lá, com artefato de técnica, vocês já são bons de tireoide, não? E aqui embaixo, as células, a glândula paratireoide, tá? Com um conjuntivo em vermelho mais forte, células foliculares e células parafoliculares, a coloração não está distinguindo tão bem. De novo, esquerda, glândula tireoide, direita, glândula paratireoide. Aqui está melhor. Células oxífilas, eu estou vendo o citoplasma mais vermelho, células oxífilas, está aqui. Olha uma célula oxífila aqui e olha uma célula principal. As outras todas são células principais, né? Olha uma célula oxífila aqui, mas muitas células principais. Aí, ninguém está concordando com essa imagem que eu trouxe, mas eu trouxe uma paratireoide de um velho. Quanto mais idoso o indivíduo, mais tecido adiposo a paratireoide dele tem. Então, eu estou mostrando para vocês uma paratireoide humana de um adulto idoso. Muita célula adiposa. É um indivíduo adulto, não chega a ser um idoso igual a nossa última imagem, mas, minha gente, agora, por favor, agora ninguém diga que não viu. Quem disser que não viu é um sujeito de má vontade, que eu estou vendo muito bem as oxífilas aqui, estou vendo muito bem as principais aqui. Principal, oxífila, quem não vê é um sujeito ruim. É um sujeito ruim. Porque os bons indivíduos estão vendo a principal aqui e as oxífilas aqui. Eu sei que é de um adulto, porque eu estou vendo também muito tecido adiposo. Agora, não estou vendo tanto tecido adiposo como nessa minha última imagem. Aqui era um adulto bem velhinho. Aqui é um adulto. Se fosse uma criança, eu não tinha tecido adiposo nessa quantidade, não. Mas é um adulto, eu tenho. Mas o que eu queria mostrar, célula oxífila e célula principal. Tá nítido, não está? Também, olha, quem é que não consegue ver célula oxífila e célula principal? As células principais aqui, né? Principais, oxífilas, bem diferentes. E o tal tecido adiposo. É, portanto, um indivíduo adulto. Esse é um animal, isso não é humano, não. Esse animal, dentro da paratireoide dele, fica bem... Uma opção é Vetimar, veterinária Mário Ronconi, em rua José Joaquim Pereira Caldas. Este lugar parece bom. Uma opção é Vetimar, veterinária Mário Ronconi, em rua José Joaquim Pereira Caldas. Pessoal, tem alguém aí com o microfone ligado. Tem algum aluno aí com microfone liberado? Vão dizer que o professor Cortes trouxe uma propaganda em aula da Vetimar. Que coisa perigosa, né? Mas vamos lá. Olha, então... Não vejo um app para isso. Você terá que obter um. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Vamos lá. Não é microfone dos meus computadores, não. Vamos ver se tem alguma pergunta. Minha gente, mas vejam bem, esse aqui é um animal. Eu confesso a vocês que não me lembro agora qual é o animal que eu tirei esse material, mas não é um...
Oi? Depois você pode repetir o último slide das células oxófilas e as principais, por favor? Volte. Deixa eu só terminar essa minha conversa, Maria Tá Eduarda. bom. Essa imagem que vocês estão vendo, nesse animal, as principais e as oxífilas ficam bem separadas, está vendo? Olha as principais aqui, olha as oxífilas aqui, olha as principais aqui, né? Nesse animal. Mas no humano não, no humano há uma grande mistura. Vamos voltar para ver a imagem que a Maria Eduarda pediu. Maria Eduarda, olhem as oxífilas, Maria Eduarda, estou vendo aqui, esses vermelho forte aqui. Maria Eduarda, vai para a direita, tá? Para a direita, você vê umas mais vermelhas, né? São células oxíferas. Agora você vai para o resto da lâmina, além das células adiposas, está vendo ali, branconas, o resto tudo é principal, tá? Então, oxífila, à tua direita, Maria Eduarda, à esquerda e acima, células principais. Aqui, Obrigada, professor. a imagem não está tão bonita, mas eu consigo ver, e essa imagem eu vejo entre as células, entre os cordões celulares, eu vejo capilares, o autor botou CA, capilar. Tudo tem CA e a seta capilar. Então, é claro, se uma glândula endócrina e ela produz hormônio paratiroideu, ela tem que produzir e jogar num conjuntivo onde estão vasos. Então, o que vocês estão vendo aí é uma riqueza capilar entre os cordões celulares. C, principais. O, oxífilas. Já é uma outra coloração, que a oxífila fica com citoplasma claro e a principal fica com citoplasma mais escuro. Também aqui as células oxífilas estão bem marcadas e as outras principais. Terminei a aula de paratireoide. Vamos agora para adrenal ou suprarrenal. Histologia da adrenal ou da suprarrenal. Eu botei assim. São glândulas localizadas nos polos superiores dos rins e circundadas por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, modelado, embebidas em meio a uma cápsula de tecido adiposo. Guardem isso, nós vamos trabalhar em aula isso. Então, está aqui os dois rins, numa imagem esquemática. Um rim, e em cima a glândula adrenal, se vocês quiserem chamar suprarrenal. Essa glândula tem córtex, medula, tá? Eu vou mostrar imagens bem melhores que essa aqui. Mas essa imagem eu preciso para mostrar que tem córtex, vou riscar em verde, medula, vamos para o outro lado, córtex, medula, né? Não, o córtex, na verdade, vem até aqui assim, e a medula aqui no meio, tá? Minha gente, lá fora tem uma veia suprarrenal, à direita, lá dentro tem uma veia medular central, tá? Eu estou mostrando isso porque daqui a pouco eu vou precisar. Uma veia suprarrenal, lá em cima, lá fora, e lá dentro uma veia medular central. Cortical e medular. A medula está desenhada em amarelo, a cortical está aqui. Na verdade, a cortical tem 3 camadas. E lá fora tem a cápsula. Então, o órgão tem uma cápsula por fora, uma medular lá no meio e uma cortical entre a medular e a cápsula tem a cortical. Vamos ver melhor isso? Eu botei assim, isso vocês vão ver na fisiologia, as glândulas suprarrenais, as glândulas adrenais, têm uma porção secretora de esteroides, que é a córtex, e uma porção secretora de catecolaminas, que é a medula. Tudo bem? Mais discussão disso, fisiologia. A origem embrionária, a córtex vem do mesênquima, a medula vem da crista neural. Vamos lá. Vamos ver se imagem esquemática. Olhem só lá em cima, todo mundo olhando lá para cima. Cápsula.
Agora, venham para córtex. Aí eu dividi a córtex em... Eu até risquei e botei cores para vocês entenderem bem. Glomerulosa, fasciculada, reticulada. Isso é córtex. Vamos agora para a medula, ali embaixo. Então, tem, repetindo, cápsula, cortical e medula. A córtex ou cortical tem camada glomerulosa, camada fasciculada, camada reticulada. De novo, o desenhista botou a reticulada, a fasciculada, a glomerulosa e lá embaixo, aliás, tudo cabeça para baixo, a glomerulosa, fasciculada, a reticulosa, tá? E ali embaixo a cápsula. Então, da cápsula, glomerulosa, fasciculada, reticulosa. E eu escrevi ali do lado da fasciculada, escreveu-se espongiócitos, tá? Em português é espongiócito, tá? Aqui está escrito em inglês. Espongiócito. Vamos ver melhor isso. A fasciculada é a mesma coisa que a medular e a glomerulosa Não. Vamos voltar. Olha, medular está aqui embaixo. Isso aqui é medular, tá? A córtex tem a glomerulosa logo embaixo da cápsula. Está vendo a cápsula aqui em cima? Embaixo da cápsula, filho, você tem a glomerulosa. Depois você tem a fasciculada. Essas células que eu estou sujando aqui na fasciculada, eu estou chamando de espongiócitos. Olhe a reticulada e lá embaixo a medula. Tudo bem? Vamos ver de novo? Então, só que aqui está de cabeça para baixo. Cápsula, glomerulosa, fasciculosa, reticulada. De novo, aqui numa imagem de criofratura. Cápsula e aqui toda a córtex, que não está dando bem para distinguir, e a medular lá embaixo. Então, agora eu consigo ver bem. Olhem a cápsula, eu botei um risco vermelho e escrevi a palavra cápsula lá em cima. Olhem a camada fasciculada e olhem a camada reticulada, a tal com espongiócito. Agora eu botei em grande aumento a reticulada. A reticulada, na verdade, são espongiócitos formando cordões entre normalmente um cordão duplo de espongiócitos. Do lado direito, do lado esquerdo de cada espongiócito, um vaso capilar. Estão vendo os vasos capilares? Então, olha só, espongiócitos, outra camada de espongiócitos, eu disse para vocês que são duas camadas de espongiócitos, e entre elas e as próximas duas camadas de espongiócitos, tem aqui vaso capilar. Essa é a camada reticulada. Se alguém teve dúvida, vamos ver isso em grande aumento? Agora, não é nem grande, é um enorme aumento. Olha, então, espongiócito. Isso aqui é um espongiócito, outro espongiócito. E olhem, entre essa camada de espongiócitos e essa aqui, tem um vaso capilar. O desenhista até, não é desenho, não, isso é crivatura, ele até arrebentou a parede do vaso capilar para os senhores verem que é um capilar. Eu vou voltar correndo, para um pouquinho nessa imagem. Você lembra? Veia suprarrenal lá fora e uma veia dentro da medula. Lembra? Eu falei isso. Pronto. Vocês estão vendo uma veia lá fora e vocês estão vendo veia dentro da medula. Tá? Olhem aqui a camada glomerulosa, olhem a camada fasciculada, olhem a camada reticular e olhem lá a medula. Isso que eu vou mostrar agora é uma viagem que vai ser melhorada lá na aula de fisiologia. A camada glomerulosa produzindo
hormônio que é a aldosterona. A camada de espongiócitos, produzindo glicocorticoides. A camada reticulosa, produzindo hormônios sexuais. E a nossa medula, que alguns autores dizem que ele tem essas células da medula, eles chamam de células cromafins, produzindo a epinefrina e a norepinefrina. E isso vocês vão ver lá na fisiologia. Eu joguei apenas para matar a curiosidade de vocês. Olhem lá, glomerulosa, fasciculada, reticulada, medular. Glomerulosa, fasciculada, reticulada, medular. Cápsula fora, glomerulosa, fasciculada, reticulada, medular. E aqui, em grande aumento, vocês estão vendo a cápsula de fora e a glomerulosa, só a primeira. Começa aqui embaixo reticulado, mas eu não vejo direito. Eu estou vendo bem a glomerulosa, em grande aumento. Vamos lá de novo? Glomerulosa, reticulada e a fasciculada. De novo, cápsula, glomerulosa, fasciculada. Aqui, vocês estão vendo grande aumento a reticulada, aquela última, e a medular. Jovem, terminei a adrenal suprarrenal, terminei a minha aula, e antes de vocês colocarem frequência, vamos conversar um pouquinho em perguntas ainda, por favor. Todo mundo perguntando. Todo mundo perguntando. Professor, na verdade, não é nem com relação à matéria, é com relação à frequência. É a minha primeira vez na aula. Eu não sei como eu vou marcar a minha frequência. Você não sabe? Agora, daqui a pouquinho, jovem Saulo, todo mundo vai botar frequência no chat, tá? A partir de agora, Saulo, as pessoas só vão perguntar no oral, enquanto todo mundo vai começar a botar frequência no chat. Coloque seu nome. Não precisa colocar número, não. Se colocar o nome já é ótimo, tá? Minha gente, essa aula vai em PDF, para o chat, para o AVA. Essa aula vai gravada, vai para o AVA. Todo mundo colocando frequência, enquanto aqueles que já botaram frequência vão perguntar no oral. Saulo, não esqueça de botar a frequência. Ô, professor, eu ainda não entendi direito a divisão das suprarrenais. Então, filha, eu vou voltar um pouquinho numa imagem completa. Eu não estou conseguindo ver a parte que separa a fasciculada da glomerulosa da reticular, onde começa e termina. Estão vendo lá? Olha essa imagem, Maria Eduarda. A glomerulosa é logo embaixo da cápsula. Depois vem a fasciculada, que é tal que eu chamei de formada por espongiócitos. Depois vem a reticulada, depois vem a medula. Então, vamos ver. Você não já disse. Agora eu vou mostrar imagens para você. Vamos ver esse esquema. Então, aqui nessa imagem, Maria Eduarda, você vê a cápsula, eu até botei um risco vermelho, você vê, olha para a direita, a fasciculada, e você vê a reticulada, tal de espongiócitos. Vamos lá. Maria Eduarda, olha a reticulada em grande aumento, que são espongiócitos enfileirados, com vasos capilares entre eles. Olha, Maria Eduarda, os espongiócitos em grande aumento, com vaso à direita e à esquerda deles. E aqui, Maria Eduarda, está bem nítido. Por fora, a glomerulosa, depois a fasciculada, com aqueles capilares entre, depois a reticulada, depois a medular. Tudo bem, Eduarda?
Se você quiser ver de novo, Eduardo, olha aqui. A cápsula aglomerulada, a reticulada, né? A fasciculada e a reticulada. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. E só é a reticulada que tem os esponjócitos, né? É a reticulada que tem os esponjócitos. Tá Jovem, ótimo. Obrigada, professor. espero que tenha entendido minha aula. Eu tentei devagarzinho, espero que tenha entendido. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Ninguém? Todo mundo ou entenderam tudo ou não entenderam nada, por isso não estão perguntando. Agora, quando vocês chegarem na prática, vocês vão rever isso. Eu tentei minuciar bem e mostrei muitas imagens para que vocês pudessem ser felizes na hora da prática. Quem não botou frequência? Quem não botou, coloque agora. Se tem alguém dormindo, por favor, acordem, deem um tapa nele aí para acordar, para ele dar a frequência. Mais alguma pergunta? Ninguém pergunta, vou tirar o meu compartilhamento, mas ainda estou admitindo perguntas. Vamos lá, minha gente, perguntem agora ou calem-se para sempre. Vamos lá. Vou até tirar meus outros computadores já. Professor, é o senhor que vai aplicar a prova de histologia? Quem vai aplicar a prova são todos os professores. Cada professor que deu aula fez questões da sua aula. E todos eles que deram aula mandaram as questões deles para mim. Eu peguei as minhas questões e construí uma prova de 20 perguntas. Tá? A P1, depois farei a mesma coisa na P2, farei a mesma coisa na P3. Então, eu vou fazer questão apenas das aulas que eu dei. Os outros professores farão questões das aulas que eles deram. Tá? Seria meio chato eu fazer questão de uma aula que eu não dei, porque eu posso emitir uma pergunta que não foi falada pelo professor. Então, cada professor fazendo perguntas do que ele deu, a gente sabe que vai cair apenas o que os professores falaram e o que tem no livro, é claro. Não, digo na prova prática de histologia, na prática mesmo. Na prática, eu prepararei 20 lâminas para vocês, tá? Nós estamos na dúvida se vai ser no computador ou no microscópio, ou na projeção. Eu preferia no computador, mas nós estamos discutindo um pouquinho, como a prova não vai ser agora, o computador é muito próximo um do outro. Eu não sei como é que vai estar essa pandemia na época. Se a pandemia já estiver bem melhorada, que nós já não estivermos preocupados com contaminação, eu farei nos computadores, mesmo que um aluno fique perto um do outro. Como nós colocamos lâminas diferentes, então não tem problema. Mas, minha gente, em função da pandemia, eu não posso prometer nada para vocês. Se a pandemia estiver, como está agora, ainda contaminante, eu não poderei fazer aula no computador. Nós não temos salas tão grandes que os computadores fiquem a mais de 1 metro cada um do outro. Não tenho isso. E aí, a prova será em projeção. E eu pegarei lâminas, vou preparar 20 lâminas em projeção ou em computador. Tá? Só a pandemia responderá. Como a prova prática só vai acontecer lá para outubro, eu não sei o que vai acontecer lá para outubro sobre a pandemia. Então, será projeção ou será computador? O tempo e a pandemia nos dirão. Entendi, Professor, obrigada. Nayara, por favor, pergunte. Não, fui eu que falei. A prova vai ser aonde? Vai ser no laboratório que a gente sempre vai ter aula prática ou vai ser no centro de convenções ou algum outro lugar?
Volto a te dizer, essa pergunta eu só posso responder lá perto da prova, porque não sei, o problema de espaço está em função da pandemia. Se nós precisarmos de muito espaço, a prova teórica será lá no onde vocês estão a mais de 1 metro um do outro. Mas não sei, filho. Tudo vai depender. O que importa é que vocês farão prova escrita e prova prática. Agora, o distanciamento de vocês vai estar em função de quando for a prova. Lá em outubro, como é que vai estar isso? Infelizmente, Larissa, a gente não sabe, não dá para calcular hoje como é que vai estar a pandemia e o distanciamento necessário lá em outubro, em novembro, na P3, já pensou? Não sei. Ô, professor, aí no caso a prova vai ter questões de responder ou serão só de marcar? Só de marcar. Esse semestre, a turma de vocês, todos os alunos da Faculdade de Medicina, esse semestre só farão provas objetivas. No próximo semestre, acreditamos, já terão as provas discursivas. Aí depende da correção. Foi comprado equipamento e esse equipamento vai pegar o cartão de prova que vocês vão responder, vai ser colocado no equipamento que, em segundos, vai corrigir a prova de vocês. No próximo semestre, esse equipamento já vai pegar essa questão respondida por vocês e vai mandar essa questão para o e-mail do professor para ele corrigir. Jovens, um abraço, um beijo, uma lembrança e nos veremos por aí. Um desses dias eu vou aparecer na prova prática para eu poder ver a cara de vocês, a minha cara vocês já veem, mas nos veremos lá. Um abraço, estou encerrando aqui. Obrigada pela aula, professor.